Bem, pessoal, vamos dar sequência aqui agora com o nosso próximo apresentador, que é o Ramon Knaben, e ele vai falar aí sobre o que mudou com o método Medina. O Ramon é formado em Engenharia Civil também pela UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutor também pela UFSC, na área de Infraestrutura e Gerência Viária, que eu também tive satisfação de cursar nesta mesma universidade. Menção honrosa pela tese de doutorado, otorgado aí pela Associação Catarinense de Engenheiros, no 10º Seminário Nacional de Modernas Técnicas Rodoviárias, em 2018. Proprietário, aí, no caso da empresa, Catop, Consultoria e Engenharia. Possui mais de 30 acervos técnicos de projeto e fiscalização de obras viárias. Então, com a palavra aí, o Dr. Ramon, por gentileza. Acho que está sem áudio. Seu áudio. Opa, deu? Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite, né? Cumprimentar aí o engenheiro Lucas, a Melissa, a Priscila, todos os palestrantes. Estão me ouvindo bem, né? Tá. Vamos dar sequência aqui, então, às apresentações. Eu trouxe aqui com o título, né, que foi proposto, né, o que mudou com o método Medina. Na verdade, né, o que mudou e o que está mudando, né? Se a gente pode dizer dessa forma que nós ainda estamos nessa parte, né, da transição, como o próprio o DENIT, né, colocou para nós há pouco tempo. Começou o processo aí de transição do método do CBR para o método Medina, né? Tivemos a apresentação da professora Laura, do Felipe, então vou tentar trazer algo diferente para complementar já o que eles falaram durante a apresentação deles. Certo? Como é que eu dividi aqui essa apresentação? Falar um pouquinho da estrutura do pavimento, né? Sempre tentando trazer nessa parte do título aqui, né? O que mudou, o que está mudando, para onde estamos indo, no fim das contas, né? E também tentar trazer um pouco da parte de projetos, né? Da parte prática aqui do setor privado também, tá? Então, vim falar dos métodos de dimensionamento na segunda parte, vou falar dos métodos de dimensionamento para falar um pouquinho do método CBR, o método mecanístico empírico, indo até o Medina, falar um pouquinho dos ensaios, já foi falado bastante, né? Vou dar um exemplo de uma aplicação real e considerações finais. Bom, a estrutura do pavimento não mudou, né? Continua a mesma. Concepção da estrutura do pavimento, estrutura de múltiplas camadas, destinada a resistir e distribuir os esforços. E aí, no fim, o objetivo, né, dar condição de rolamento, conforto e segurança, né, durante a vida útil. E que ele dure, né, que esse pavimento, que essa estrutura do pavimento dure essa vida útil projetada. Então, isso não mudou, né? Isso continua sendo o nosso objetivo, né, dar condição de rolamento, conforto e segurança. Bom, o dimensionamento dos pavimentos, né, pelo método Medina, já adiantando, né, é um dimensionamento para pavimentos flexíveis, semi-rígidos, as BGTC, o CCR, o solo cimento, por exemplo. Nós temos a distribuição de cargas, né, o pavimento flexível, ele consegue distribuir, as cargas, elas chegam às camadas inferiores. Então, coloquei aqui uma foto do pavimento rígido e um pavimento flexível. Pavimento rígido, a placa praticamente consegue absorver a maioria das tensões, distribui essas tensões por toda a placa. Já o pavimento flexível, ele é dimensionado para isso, né, para que tenha uma flexão, uma deformabilidade maior e retorne, né, e assim as camadas subsequentes dele, do pavimento, acabam sofrendo, também tendo essas solicitações. Bom,
Vamos entrar então nos métodos de dimensionamento. Qual é o objetivo, né? No final das contas, qual é o nosso objetivo em realizar um dimensionamento do pavimento? É determinar as espessuras da camada, né? De cada pavimento, de cada material, né? Levando em consideração as características desses materiais em função do tráfego previsto. Então, basicamente, o dimensionamento é isso. A gente vai selecionar camadas, né, do pavimento, determinar suas espessuras e verificar, né, de acordo com os critérios que a gente vai estabelecer, se esse pavimento vai atender essa vida útil estipulada ou não. E os dois principais, né, principais patologias aí que nós, como engenheiros, né, como fiscais, como projetistas, queremos aí, né, como controladores dos órgãos, queremos, né, usuários também, né, nós não queremos ter a, a ruptura, né, por trinca de fadiga, o famoso couro de jacaré, e o afundamento da trilha de roda, seja causado apenas pela mistura asfáltica ou pela mistura asfáltica, pelo concreto asfáltico mais as demais camadas, ou pelo subleito. Então, o objetivo, no final das contas, é a gente evitar essas duas patologias que são as principais patologias aí que nós temos nos nossos pavimentos. Bom, já foi falado um pouquinho, né, sobre isso, o método DNR de grande importância aí para o país, né, praticamente dimensionou toda a malha viária aí, e é um método que tem referência a 2 métodos americanos, uma versão fortemente adaptada aí pelo engenheiro Murilo, por isso conhecido, né, como o método do engenheiro Murilo Lopes de Souza. É um método empírico, né, o famoso método do CBR, que leva como critério de ruptura o afundamento da trilha de roda, ou a ruptura, então, do subleito, né, seria o afundamento da trilha de roda causado pelo subleito, né, leva uma correlação empírica entre o valor do CBR e a tensão máxima cisalhante. Não inclui novas técnicas e não considera a qualidade das misturas asfálticas. Então, fazendo aqui só uma recapitulação breve do que seria o método do DNR, né? Um método de grande importância, mas é simples até, né? A gente vai ter lá o número N, vai tendo o número N, nós vamos, de acordo com o CBR, nós vamos ter uma estrutura, né, uma espessura de camada, que nós vamos proteger esse subleito contra a ruptura. Tendo isso, a gente lança mão dos coeficientes estruturais, consegue dividir esses materiais em diferentes materiais, com diferentes coeficientes estruturais. Depois a gente determina a espessura do revestimento asfáltico, né, do concreto asfáltico, de acordo apenas com o número N, como a professora Laura já falou, o Felipe já falou, né, não levando em consideração a qualidade do concreto asfáltico, né. Então, ele vai fazer essa relação da espessura do revestimento com o número N apenas, né? E aqui a gente fica muito engessado, né? Não tem a condição, por exemplo, de justificar a utilização de um concreto asfáltico com ligante modificado, que vai ter, né, um desempenho melhor do que o concreto asfáltico com ligante comum. Beleza, então ele leva aí leva em consideração esses coeficientes estruturais, tem o ábaco, faz com essas equações, determina as espessuras da subbase, da base e do revestimento através do número N. Bom, como já foi dito, né, muita coisa mudou desde a implantação desse método até os dias de hoje, né? Então, novos veículos de carga, maior capacidade das cargas, principalmente o volume de tráfego aumentou consideravelmente, e por conta disso, por conta dessas mudanças, né, hoje nós temos a situação, essa que eu trago, por exemplo, né, principalmente das trincas por fadiga. Justamente por quê? Porque o método, voltando a lembrar, né, o método do CBR, um método de grande importância, né? Grande importância, e um método que deu certo e um método que dá certo, né? Um método que dá certo. Para aquilo que ele se propõe,
que é o critério de ruptura do subleito, ele funciona perfeitamente. O que acontece é que hoje em dia nós temos um tráfego tão elevado, as situações tão diferentes, que acaba surgindo um outro tipo de ruptura desse pavimento, que o método do CBR, o método do Murilo, não consegue levar em consideração. Então não é culpa do método. O que aconteceu é que nós estamos em uma outra situação. E a fim de evitar isso aí, né, a fim de evitar essas trincas que estão aparecendo nas nossas rodovias precocemente, é que tem todo esse esforço aí do corpo técnico, né, todo esse esforço aí do DENIT, das universidades federais, da COP, todo esse trabalho que foi desenvolvido. Tá? Então, nós, por exemplo, isso aqui é uma rodovia que não teve nem 6 meses de uso, né, de abertura ao tráfego, e já está toda trincada, e a gente conseguiu até ver mais as trincas por causa, tinha recém chovido, né, aí fica mais fácil de a gente ver as trincas. Então, no final das contas, nós não queremos que isso aconteça, né, nós queremos dormir sossegado no travesseiro, né, saber que fizemos um bom projeto, um projeto que vai durar, quem é da fiscalização quer estar na fiscalização e saber que aquele projeto que está sendo executado vai chegar até o final da sua vida útil. Então, dimensionamento, eu costumo dizer que não é brincadeira, né? Às vezes, por algum tempo, alguns projetistas, né, fizeram um dimensionamento assim, faz em 1 horinha, né, 2 horinhas, vai lá, pá, e faz, né, mas não é brincadeira. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente precisa avançar nesses conhecimentos, e o Medina vem para ajudar, lembrando, né, como já acabou de falar, né, na apresentação anterior, o software Medina, né, é uma ferramenta para ajudar o engenheiro, ele não vai substituir o engenheiro, muito pelo contrário, né, ficou agora com o software Medina, com o método Medina, ficou ainda mais importante ter engenheiros qualificados, engenheiros com conhecimento, que saibam interpretar os dados, que saibam mudar os materiais, tentar trazer o que é engenharia, né? A gente tentar fazer com que a rodovia dure, né? Que nós tenhamos um bom desempenho da rodovia com o menor custo possível. Então, o Medina ele vem para ajudar nesse sentido também e, né, melhor ainda para nós engenheiros, porque vai exigir mais os nossos conhecimentos e de uma certa forma, acaba selecionando melhor até o mercado, tá? Então, por isso que é importante aí, quem está procurando se atualizar, é importante vocês terem isso em mente, que o Medina, né, que o software Medina, ele não é uma receita de bolo, né, como já foi dito até. Bom, aí visto esses problemas que já acontecem há algum tempo, né, nas nossas rodovias, começou a inserir o conceito, né, os conceitos aí trazidos pelo professor Medina, Jacques de Medina, a mecânica do pavimento começou a ser introduzida, e alguns engenheiros começaram a lançar mão, projetistas começaram a lançar mão desse artifício para tentar dimensionar os pavimentos através da mecânica do pavimento, através de métodos mecanísticos empíricos, né? Mecânica do pavimento, né, trata da estrutura do pavimento, a estrutura do pavimento como qualquer outra estrutura, né, de engenharia. A gente precisa calcular as tensões, as deformações e comparar com a resistência dos materiais, né, pequenas deformações provocadas pela carga repetida da passagem do veículo. Então, a mecânica do pavimento trata do que realmente, né, está acontecendo lá em campo através de ensaios dinâmicos, né, de cargas cíclicas, né, leva a teoria da elasticidade aplicada aos pavimentos, verifica, né, verificação dos materiais estabelecidos por ensaio que consideram a repetição das cargas móveis, exatamente isso que eu falei, na tentativa de simular o que realmente acontece em campo, temos ensaios de cargas repetidas, leva em consideração o dano por fadiga e a deformação permanente como critério de ruptura, né? Verifica-se o N que leva à ruptura, por exemplo, através do ensaio de fadiga, né, e verifica qual é o N que está passando lá na nossa rodovia de fato, ou que vai passar, né, na nossa rodovia de fato. Bom,
Então, como é que era levado em consideração esses dimensionamentos mecanístico-empírico, né? Calculava-se as tensões e as deformações, a parte mecanística, na estrutura, em certos locais da estrutura do pavimento, geralmente, então, na fibra inferior, na face inferior do revestimento asfáltico, verificava a deflexão no topo do revestimento e também era verificado, geralmente, a deformação ou a tensão, né, vertical no topo do subleito, justamente para ainda analisar essa parte da ruptura do subleito. Portanto, era feito, geralmente o que era feito? Era feito um dimensionamento através do método do Murilo, e depois se fazia um refino dessa estrutura através de uma análise mecanística empírica, levando em consideração, né, o empirismo através do fator campo-laboratório, né, fator laboratório-campo do Salomão Pinto de 10/4, que corresponde, né, a 20% de área trincada. Certo, isso era o que era feito, né? Qual é o problema de se utilizar esse artifício, né? Geralmente não eram realizados os ensaios de módulo de resiliência, então se fazia o uso de correlações entre o CBR e o módulo de resiliência, e a gente sabe que isso não é muito correto, né? Curva de fadiga, até isso o Felipe acabou falando no finalzinho da sua apresentação, né? O que acontece, né? Se usava conceitos diferentes, então tu usava curvas de fadiga de outros materiais, né? De outros, não necessariamente do concreto asfáltico, que seria colocado lá no campo, né? Quais ensaios, viga 4 pontos, sai de fadiga 4 pontos, né? Ou de compressão diametral, fator campo laboratório, deformação permanente, por exemplo, só se verificava a tensão admissível no topo do subleito e as demais camadas, né? Não se verificava a deformação permanente nas demais camadas. Esse era o principal problema aí que a gente tinha quando se analisava através desse artifício mecanístico. Por isso que agora nós, né, estamos aí caminhando, e a mudança maior, né, o que está mudando aí com o método Medina é justamente uma homogeneização aí de todos esses conceitos. Então, o método Medina, como a professora Laura já falou, né, vem de método de dimensionamento nacional, em homenagem ao professor Jacques de Medina, né, parceria do DENIT com a COP, o SEMPES da Petrobras, criou-se a rede temática do asfalto, com a participação de diversas universidades espalhadas pelo Brasil, tem um campo de dados com pistas experimentais grande, então, depois, né, se fez aí a TED, né, entre o DENIT e a COP, né, o termo de execução descentralizada. Coloquei aqui a foto do professor Jacques de Medina, aqui, né, o livro aí de grande importância da mecânica dos pavimentos da professora Laura e do professor Medina, certo? Então, a ideia do método Medina é um método mecanístico empírico que leva em consideração como critério de dimensionamento, então nós vamos determinar as espessuras, arbitrar as espessuras do revestimento e verificar se essas espessuras e esses materiais que nós colocamos lá, eles vão atender a esses dois critérios de acordo, né, com os ensaios que nós realizamos nesses próprios materiais, né? Então, inseridos os ensaios de módulo de resiliência, fadiga e deformação permanente, tá? Então, ele tem como critério o afundamento e a fadiga. Traz, não vou entrar aqui no software, né? Isso aí o Felipe já falou bastante. Traz o software Medina, que é o pacote do Medina com o AMC e o Beck Medina. O AMC é o que vai alimentar o software Medina, né? Vai calcular todas as tensões, as deformações. O Beck Medina já está mais para a parte de retroanálise, já é para ajudar a gente a fazer as retroanálises e determinar os módulos e assim poder calcular o reforço da estrutura do pavimento na parte de restauração. Vem aí, né, esse software vem da tese do Felipe Franco, né, de 2007, está disponível ali no site do DENIT, né, gratuitamente, é só ir lá, preencher um cadastro e fazer o download. Então, a gente vai dimensionar a estrutura do pavimento, como eu falei, tendo um módulo de resiliência, tendo os ensaios,
tendo o N que vai passar lá na nossa rodovia, e aí nós vamos verificar o critério de afundamento da trilha de roda e o critério de fadiga. Então, mais um esquema aqui, nós vamos então fazer um ensaio de módulo de resiliência no equipamento triaxial, né? De solos, né? O módulo de resiliência através da compressão diametral no concreto asfáltico. Levamos esses resultados para a simulação da estrutura. Anteriormente, a gente verificava as deformações na fibra inferior do revestimento, como falei anteriormente. Agora, no Medina, ele vai calcular na fibra inferior e na face e no topo do revestimento. Vai calcular o dano, né? Vai transformar isso aqui em dano utilizando a curva de fadiga, e aí leva para a função de transferência, que é o nosso fator campo laboratório inserido já no software Medina, que foi compilado e desenvolvido ali, começou o desenvolvimento na tese de doutorado do Fritzen em 2016, e aí nós vamos verificar, né? Não mais o N admissível, o N de campo, mas nós vamos verificar uma porcentagem de área trincada, e aí o Medina estipula aí, hoje, né, 30%, máximo de 30% de área trincada no final da sua vida útil. Não sei como é que eu estou de tempo aqui. Vamos lá. Acho que eu estou lento. Enfim, esses aqui são os 3 programas, né, já foi falado anteriormente. Os ensaios. Falar um pouquinho dos ensaios, apesar que acho que na próxima apresentação isso vai ser bem abordado aí pelo professor Glicério, mas nós temos os ensaios de módulo de resiliência, né, através do equipamento triaxial, e aqui, com esses ensaios, nós vamos tirar os parâmetros que nós vamos inserir no software Medina, para ele calcular as tensões, as deformações, e depois calcular a porcentagem de área trincada e realmente dimensionar a estrutura do nosso pavimento. Então, nós temos aqui, por exemplo, o módulo de resiliência no equipamento triaxial. A gente sabe que os solos, as camadas granulares, elas são influenciadas pela tensão de confinamento e pela tensão desvio. Não dá tempo de a gente entrar muito a fundo nisso, mas nós vamos ter um módulo, né, de resiliência, um modelo de módulo de resiliência em função da tensão desvio e da tensão confinante. E aí nós temos a condição de colocar, né, esse modelo não linear lá no software Medina. Então, o Medina ele vai trabalhar com modelos não lineares. Se eu quiser utilizar o modelo linear, também tem essa opção. Lá no Medina eu posso tirar essa opção e utilizar só com um modelo linear. Também vou determinar o módulo de resiliência dos concretos asfálticos. Temos um ensaio de deformação permanente em todas as camadas, né, dos solos e dos granulares. No revestimento nós também vamos ter um ensaio de deformação permanente, mas aí com o flow number, né, não é com equipamento triaxial. No ensaio de deformação permanente a gente utiliza também as cargas cíclicas, verificando essa deformação permanente de todas as camadas. Então, a deformação permanente ela vai estar em função do N, da tensão desvio e da tensão confinante. Aí nós vamos ter que fazer uma análise estatística, tirar esses parâmetros, e esses parâmetros vão ser inseridos lá no software Medina também. Por fim, bem rápido aqui, resumido, né? Temos a deformação permanente do concreto asfáltico. A deformação permanente do concreto asfáltico, ela não entra lá no cálculo no programa, de fato, do software Medina, mas ela serve como critério de aceitação do concreto asfáltico. Então, é realizada a deformação permanente de acordo no concreto asfáltico, né? E de acordo com esse resultado, a gente vai verificar o N dessa rodovia e aí vai dizer, não, esse concreto asfáltico pode ser utilizado ou não com esse resultado que ele obteve. Tá? Também flow number com cargas cíclicas, aí o corpo de prova tem que ser moldado aí na PCG. Fadiga, né? Já foi falado também, mas passar rapidamente. Ensaio de fadiga por compressão diametral. Nós vamos levar o corpo de prova até a ruptura. Pode ser moldado através da metodologia Marshall, né? Ou também pode ser moldado
através da PCG, da prensa compactadora giratória, até já tem norma aí no DENIT para a gente moldar os corpos do DENIT, já tem norma para realizar, né, fazer a moldagem dos corpos de prova da PCG para os ensaios os ensaios mecânicos. Então, nós vamos ter a curva de fadiga aqui, também tirar aqui os parâmetros da curva, né, o K1, K2, levar lá para o software Medina, aí o software Medina, tendo o N que vai passar na nossa rodovia, tendo as deformações saídas lá do AMC, que foi calculado através dos módulos de resiliência, né, e coeficiente de Poisson, espessura, que nós inserimos no software, ele vai nos dar o N admissível, vai fazer o cálculo do dano, e aí vai jogar para a função transferência, fazer o cálculo do dano, e vai nos dar a porcentagem de área trincada. Bom, eu trouxe uma aplicação aqui, real, do que foi feito, corroborando um pouco aí com o que o Felipe falou, nessa parte que o software Medina, ele consegue dar opção para o engenheiro fazer uma análise de custo e verificar a melhor solução, tanto técnica como economicamente, né, técnico-economicamente. Então, aqui foi um contorno, um projeto que foi feito, um contorno de Concórdia, em Santa Catarina, né? Teve um N de 2,37 vezes 10 na 7, acesso a BRF, aqui são 2 trechos. Então, foi dimensionado através do software Medina. Aqui eu trago a estrutura adotada, então nós temos uma capa de 10, um SAMI de 2 centímetros, uma BGTC de 18 centímetros, então aqui foi utilizado um material estabilizado, né? Uma brita graduada tratada com cimento, e uma subbase de 20 centímetros. Fiz um dimensionamento com o método Medina sem a BGTC. Aí eu tive uma capa de 19. Tudo isso aqui é concreto asfáltico modificado, tá? Só deixando claro aqui que é concreto asfáltico modificado. Capa de 19, a base foi para 15, subbase 20. E aí, fazendo pelo método DNR, eu teria, né, o método do Murilo, 10 de capa, 15 de base na BGS, base granular simples, e uma subbase de 17. Análise de custos, né? Como foi feito? 1,7 milhões o quilômetro. Se eu tirasse a BGTC, se eu não utilizasse a BGTC, eu já subiria para 2,3 milhões por quilômetro. Agora, o mais barato seria pelo método do Murilo, o DNR, né? 1,4 milhões por quilômetro, mas a gente sabe que é mais barato, mas hoje em dia não dura, né? Não dura, não chega ao final da sua vida útil. Aqui para mostrar que duas soluções têm uma diferença, atendem, né? Atendem ao dimensionamento e tem uma diferença grande aí no valor. Isso aqui só da estrutura do pavimento, né? Isso aqui é o orçamento aqui, né? O preço aqui tá só da estrutura do pavimento. Então, aqui o resumo, né, que deu, com a BGTC sendo 100% aqui, com o BGS aqui, né, só com o BGS sem a BGTC, teria um acréscimo de 37%, pelo DENIT do método do Murilo, teria uma redução de custo, mas aí a gente cai naquela máxima que não dura, né, não está durando mais. Já com N de 5,99 vezes 10 na 7, mesma situação. Com BGTC, sem BGTC, eu vou para de 2,6 milhões por quilômetro, né, para 3,346 milhões, 3 milhões 346 mil o quilômetro. O DNR sempre dando um pouquinho a menos, lógico, né? Ele acaba ficando um pouco mais barato, mas, entretanto, sai mais caro, né? Novamente, então, eu tenho aqui duas situações em que eu tenho a mesma, vai atender o critério, né, a vida útil do pavimento, mas eu tenho duas situações. Um resumo também aqui, nesse caso, aumentou 28%. Aqui o resumo, né? Então, Medina com a BGTC, em azul aqui, né? Para o N de 2,37 vezes 10 na 7. Medina sem a BGTC, com a BGS, ficaria bem mais caro. A mesma coisa aparece aqui quando tem um N maior, de 5,99 vezes 10 na 7. Então, o Medina já traz
a gente já começa a ver vantagem no método Medina, né? Que ele já nos traz essa opção de mexer com os materiais. O que eu fiz aqui? Ah, sim. Aqui eu fiz uma simulação também com N, com os dois números N, agora adotando o CAP modificado que eu utilizei, né? E o CAP convencional. No caso, o que me aconteceu aqui? Eu tive uma redução, né? Utilizando o concreto asfáltico modificado, como ele tem uma resistência à fadiga muito maior do que o CAP convencional, ele acabou tem a curva de fadiga melhor, e o Medina acaba levando isso em consideração e nos dá uma espessura do revestimento menor do que se eu tivesse feito pelo método Medina com o CAP convencional. Aqui, neste caso, né, nessa simulação, com essas curvas de fadiga que eu utilizei, eu teria 15 centímetros de concreto asfáltico, aqui eu tenho 10 mais 2 aqui do SAMI, né? Então, 12, eu teria um custo aqui de 1,7, a mesma base, né? As duas com BGTC, tá? Duas com BGTC. Eu teria um custo de 1,7, né? O mesmo lá que eu adotei. E se eu trocasse, né? Estou com a mesma estrutura, só trocando o CAP, se eu utilizasse o CAP comum, eu iria para 2 milhões de reais por quilômetro. Então, um aumento aí de 20, né? 19% se eu utilizasse o CAP convencional. Agora, a mesma coisa eu fiz para um N de 5,99 vezes 10 na 7. A mesma estrutura, só troquei o concreto asfáltico, né? Então, para esse N, eu obtive aqui uma capa de 14,5 com um concreto modificado. Se eu vou para um CAP convencional, eu vou para 24 centímetros de capa. Então, de 2,6 milhões por quilômetro, eu vou para 3,2 milhões o quilômetro. Então, aqui eu já tive um acréscimo, né, de 26%. Então, aqui só um resumo, né? Medina com BGTC, com a BGTC e CAP comum, Medina com a BGTC e CAP convencional. Olha como eu tive um aumento, né, do custo, porque aumentou a minha espessura. Bom, eu acho que eu já estourei aqui o meu tempo. Já. Considerações finais, então, né? Nós estamos saindo, então, do método empírico, indo para o método mecanístico empírico, saindo do método CBR, indo para o método Medina, saindo da metodologia Marshall, a própria metodologia de dosagem Marshall, indo para um futuro aí bem próximo já para a PCG, né? Fazer a dosagem através da PCG, saindo do CBR, né? Indo para o módulo de resiliência e acrescentando aqui a fadiga e a deformação permanente. E também aqui já no futuro próximo, nós vamos também levar em consideração o módulo de resiliência em função da temperatura e da velocidade, né? Que o módulo de resiliência ele acaba mudando as suas características, né? O módulo de resiliência da mistura asfáltica, né? Estou falando do módulo de resiliência dos concretos asfálticos, ele acaba mudando o seu módulo em função da temperatura e da velocidade de carregamento. Isso o Medina ainda, né, não leva em consideração, mas no futuro próximo aí o software Medina vai levar, o método Medina vai levar isso aí também em consideração. Bom, muito obrigado a todos aí pela paciência, por ter me escutado. Quis trazer um pouco aqui das vantagens, né, do software Medina e do que mudou e do que está mudando, no intuito aí desse esforço do corpo técnico, desse esforço de todos que participaram do software Medina, né, também junto com todo mundo aí que participou dessa implementação do software. A gente quer cada vez mais divulgar o software para quê? Para que, né, os engenheiros a gente possa ter realmente, né, um software, um método que possa levar em consideração as patologias que vem acontecendo hoje em dia nas nossas rodovias, e a gente possa dormir tranquilo aí, né, os profissionais nós que estamos na área aí atuando possam dormir tranquilos aí à noite, né? Quem quiser me seguir
no Instagram, Engenheiro Knaben. Eu venho falando bastante sobre pavimentação, falando bastante sobre software Medina. Tem o canal no YouTube também, Ramon Knaben. Eu tenho um curso sobre o método Medina. Então, agora ele está com as vagas, estão fechadas, mas com o objetivo aí da gente divulgar, da gente espalhar esse conhecimento. Eu fiz um curso online aí sobre o método Medina. Quem quiser dar uma olhadinha, métodomedina.com.br. Já estamos aí com mais de 280 alunos inseridos nessa plataforma, desde quem já terminou o curso, quem ainda está em andamento. Por enquanto, as vagas as inscrições estão encerradas, né, vão ser abertas aí em abril. Deixar também, falar também que o professor Felipe Franco faz parte aí da nossa equipe do suporte técnico, então é um prazer tê-lo conosco aí do suporte técnico desse curso do Pavimento Medina, do método Medina, nesse esforço aí que todos estamos para a divulgação do método. Eu acho que era isso. Do mais, agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Ok, muito obrigado aí então ao Knaben, né? E já temos uma pergunta aí, o Jonas Levi está perguntando, gostaria de saber sobre os desafios quanto à difusão da informação e infraestrutura do mercado para que seja viável o método, tendo em vista a complexidade dos ensaios necessários para o método. Opa, tudo bom, Jonas? Vamos ver. Então, isso faz parte de toda a transição, né? Então, realmente são ensaios que demandam mais tempo, né? Demandam uma estrutura melhor dos laboratórios. Nós não temos aí no corpo técnico, vamos dizer assim, dos normais, né? Das pessoas normais, tirando as universidades. São poucos os locais que têm um módulo, um equipamento triaxial, um ensaio de fadiga, mas tudo isso passa aí por esse período de transição, e aos poucos eu acredito que o mercado vai se adaptando, vendo essas vantagens, né, que vai aparecendo, junto com um estímulo aí do governo que tem interesse, né, em que as nossas rodovias durem o que devem durar. Então acredito que vai ser uma transição que eu até, ao meu ver, achei que ia ser até mais lenta, estou achando que até está indo a passos largos. Então, mas faz parte, né? Como eu via um engenheiro falar esses dias, que nem na medicina, né? Nós temos aí um ensaio de ressonância magnética, é bem mais caro, mas não vamos deixar de utilizar, vamos usar, né? Então a gente tem que avançar nesse sentido. Ok. O Norberto também, Germano Saraiva da Silva, está perguntando se a natureza numérica de cálculo utilizado pelo software Medina é na forma estática, por que a módulo elástico utilizado também não é estático? Não sei se entendeu, está meio... O Norberto, então, eu acho que ele está querendo dizer como os ensaios são cíclicos, São dinâmicos, né? são dinâmicos, né? São cíclicos são dinâmicos quando a gente vai analisar a estrutura é uma carga estática, né? Eu acho que ele está querendo saber isso. Não, na verdade, Norberto, o que se tem, o que a gente quer com o método, né? No final das contas, é o que a gente dimensionou lá no método aconteça em campo, né? Então, nós estamos analisando as tensões, as deformações da pessoal, né? Foi sempre deixando claro que tem gente que às vezes se confunde. Como eu estou divulgando bastante o método pelas redes sociais, penso que muitas vezes eu criei um método. Olha só, se não, isso é um método criado aí, né? Como a professora Laura falou, eu não tenho nada a ver aí com esse método na parte da criação, né? Sou só mais um entusiasta aí, tentando divulgar, tentando disseminar esse conhecimento. Eu acho que o Norberto quer dizer em relação a isso, né? Que está tendo uma carga estática, né?
e na verdade o que acontece lá em campo são cargas dinâmicas. Mas para isso tem a função de transferência, e o método Medina ele está se mostrando um método de predição muito eficiente. O próprio Felipe Franco já fez algumas apresentações em que ele mostra, né, na tese também do Fritz, mostra que as pistas experimentais, as deformações, né, que as porcentagens de área trincada lá na pista experimental está batendo muito próximo do que o software Medina está calculando. Então, de certa forma, nós estamos avançando muito bem nessa parte. Ok, então, Se é que eu entendi a pergunta. Eu acho que sim, eu acho que foi isso mesmo. Encerramos, então, tendo em vista o adiantado horário, né? E aproveitando, já antes de introduzirmos o próximo palestrante, a ministra está dizendo que depois serão colocadas as respostas no comentário do vídeo publicado. Então, muito obrigado aí, Ramon, pela sua apresentação. E Eu que agradeço. Nos ver aí num futuro muito próximo. Beleza, obrigado. Obrigado, Lucas.